E hoje eu trouxe um tema espetacular, trouxe um amigo meu, o cara é fera, o Sidney, ele já foi jogador profissional e hoje ele é um dos professores daqui da Escolinha do São Paulo. Então, ninguém melhor que o Sidney para falar pra gente como fazer para passar em uma peneira de futebol. Eu pedi para ele algumas dicas. Então, Sidney, o que você acha assim, para a criança passar numa peneira de futebol? Como que ela deve fazer? Que posição ela deve ir para jogar? Ela deve estudar o time antes, por exemplo, se eu vou fazer uma peneira no São Paulo, é bom eu saber a posição que os caras estão precisando lá, ou não, vai na posição que você é melhor e desenvolve. O que você tem a dizer pra gente aí? Fala, galerinha, é uma coisa bem simples. O atleta ele tem que ter perseverança, ter vontade e tem que ter talento, entendeu, Raquel? Pra a gente, depois do professor, analisar isso direitinho e a gente vê o lado melhor que ele joga, a perna que ele bate na bola, se é perna esquerda, perna direita. Isso daí que vai, às vezes a gente vai selecionar esses talentos. Pode ser da idade que for de 5, 6 anos, 7 anos, até 15 anos, certo. Entendeu? E isso daí, depois a gente vai lapidando eles e ele tem que ter uma formação. E dentro dessa formação ele tem que ter uma escolinha para ele fazer essa preparação, para depois futuramente ver um time grande, ter uma possibilidade para depois treinar em um time grande. Isso com o aval do quê? Dos pais e com o aval também do professor, fala que ele tem condições, tem talento, tem essa perseverança, entendeu? E vontade. Dedicação também, né? E dedicação, é o máximo. Você vê que às vezes também, e não desanimar, porque desanimar assim, às vezes você não serve naquele momento, aí você fala assim, não dá certo e tal. Você vê, às vezes a gente tem aí, tem um exemplo do Cafu, foi reprovado quantas vezes. Então a perseverança dele, a vontade dele, ele quis, bateu o martelo, foi atrás, ele foi reprovado mais de 3, 4 vezes, e aí conseguiu ser hoje o que ele é, o Cafu, jogador da seleção brasileira. Toda vez que eu chegava em casa e falava pra ele, puta, fui dispensado de novo, ele falava, não, meu, vamos lá, são barreiras que estão colocando na sua vida e você vai superar. Depois da quinta, sexta peneira que eu cheguei em casa, eu falei, pai, foi dispensado de novo. Aí eu falei pra ele, não, nem precisa falar. São barreiras que estão colocando na minha vida que eu vou ter que superar. Eu sei que uma hora eu vou superar essa barreira. E mostrei o papel do São Paulo para ser inscrito como jogador de São Paulo, né? Meu pai e minha mãe tomou um susto. Meu pai falou, o que é isso aí? Eu falei, lembra de todas aquelas barreiras que estavam colocando na minha vida que eu poderia superar? Ele falou, lembro. Tá aqui, ó. Tá superada essa barreira. Essa é a perseverança, essa é a vontade, dedicação e talento. Então, primeira coisa, galera, ter muita dedicação, força de vontade, claro, tem que ter talento. E, por exemplo, eu tenho um jogador que é mais fominha, habilidoso, e eu tenho outro que é mais domina a bola, toca a bola, passe rápido. Na peneira, quem tem preferência, quem leva mais vantagem? Aquele cara mais técnico que passa a bola e faz o jogo acontecer, ou aquele habilidoso? O que você acha que vocês, como olheiros, como técnicos, professores, observam no atleta? Tem os dois lados, os lados que a gente vê assim. Tem um talento, mas é muito fominha, então isso precisa ser trabalhado e lapidado. Tem o outro que eles têm mais vontade, e tem uma garra, tem uma raça, aí você já vai ver com o outro lado, já é outra característica, entendeu? Então tem certas características que você tem que separar, e aí você vai ver o que você vai querer. E às vezes no montar de uma equipe, você às vezes precisa de um cara mais raçudo, de um cara com mais vontade, aí é aquele. Um cara mais habilidoso que você ainda tem que lapidar ele para ele soltar a bola, que ele é um jogador diferenciado, entendeu? E aí você vai assim corrigindo esses atletas que aí depois na formação disso daí no andar da idade vai se preparando um pouquinho melhor, vai desenvolvendo e aí você vai encaixando no que a gente quer, entendeu? Que às vezes a gente quer um jogador um pouco mais rápido, quer um jogador um pouco mais habilidoso, um jogador que finaliza bem, que também tem jogadores também que não são tão habilidosos, mas ele finaliza bem. Então essas características que é bom a gente analisar e ver, que às vezes fala assim, eles têm um talento. E os jogadores altos,
que também a gente também tem que... isso vocês também levam em conta. Tem que também levar em conta, porque na zaga a gente não pode ter jogadorzinho embaixo. Dá pra ter então, às vezes, Raquel na zaga, né, gente? Vamos pôr a Raquel na zaga que não vai dar certo. Porque aí que acontece. A gente vai fazer um time na zaga, a gente vai ter que ter uns jogadores altos. E eles não precisam ser tão habilidosos. Ele precisa ter boa impulsão. Então você vê, as características mudam também. Então tem uma boa impulsão, tem que ter uma boa cobertura, entendeu? E se ele cabeceia bem, entendeu? E tem atacantes que não cabeceiam bem, mas com a bola no pé é bom. São características que a gente vai vendo dia a dia, vendo os jogadores. Então, não tem, a gente vê assim a idade. Tem idade, tem moleque de 10 anos que não faz o que o moleque de 5 faz. Tem moleque de 5 que não faz o que o de 10 faz. O de 10 não faz o que o de 15 faz. E às vezes mistura um pouco isso daí, que às vezes não só a idade, mas dentro de um talento, ele tem menos idade, mas joga como gente grande. Ele tem, você entendeu? Então essas qualidades que o professor tem que analisar, o professor tem que ver, e aí a gente vai separando. Por isso que tem esses treinadores, tem um auxiliar, né? E tem os professores que têm outra visão, e aí a gente vai encaixando, e aí aí pode ter certeza que vai dar certo. E questão assim de atitude, de repente assim, o jogador que tá ali na peneira, que ele chama a responsabilidade, que fala, deixa que eu bato a falta, deixa que eu bato o pênalti. A postura também vocês vale também bastante. Percebem isso? Poxa, Repara na postura. Porque o que acontece? Você vê que ele tem uma personalidade. Você vê que às vezes tem jogadores, até profissionalmente mesmo, são jogadores mais quietos, só jogam, tem outros que falam demais, tem outros, por isso que existe o capitão. Né? E por isso que às vezes em cada setor assim existe um que fala mais, esse que se destaca mais e fala bem e ele se torna um líder, e dentro desse ser um líder, ele é o capitão, entendeu? E às vezes nem sempre o capitão, tem mais líderes, né? E aí o que acontece? Não só porque é esse que é o capitão que ele pode ser o líder. Sem ser capitão também tem outros líderes. Sim, entendeu? Quando eu joguei profissionalmente, eu lembrava assim muito bem, eu era meia esquerda, mas eu tinha uma volante que ela não era capitã, mas ela chamava tanta responsabilidade que eu me sentia segura jogando com ela. Exatamente. Então, de repente, assim, eu sabia que se eu perdesse a bola, ela estava ali. Marcela vai estar assistindo, um beijo pra você, Marcela. E sempre tem esse jogador em campo, né, que vocês reparam. Todo mundo fala, eu fico nervoso quando eu tenho campeonato, não consigo dormir, quando eu tenho um teste de futebol. Você tem alguma dica para não ficar ansioso ou nervoso no dia do teste da peneira? Olha, isso aí a gente debateu agora, que nós estamos no curso agora do São Paulo, e teve uma palestra do quê? Uma palestra do psicólogo. Olha, tô mandando bem, eu nem sabia, eu entrei no tema certo. E você vê, esse tema aí, foi ontem debatido isso daí, porque o psicólogo hoje faz uma parte essencial no futebol. Como a gente também está agregando hoje os jogadores, que já foram jogadores hoje, é treinador, e também agregando a teoria, que a gente tem que abrir um espaço para a teoria, e a prática. A prática do pessoal que já jogou e a teoria do pessoal que estudou, que está estudando para chegar no futebol. De um fisiologista, entendeu? De um psicólogo. Então, olha, você vê o leque que já está abrindo no futebol, entendeu? Coisa que não tinha. Não existia, Não existia, né? Entendeu? Tem também o scout, que hoje ele faz, que ele levanta o time todo, passa direitinho, como é que joga, como é que não joga. Então, tá vindo essa tecnologia também dentro do futebol, para a gente agregar isso daí para ser hoje, voltar o Brasil ser o primeiro do mundo de novo, né? Eu percebo assim, a gente nunca vai muito bem em pênalti, né? Talvez acho que o brasileiro ele é meio ansioso, não sei. Então, isso daí que acontece. E voltando a essa questão que você falou, eu falei do psicólogo porque às vezes cada um tem o seu jeito, cada pessoa absorve de uma maneira. E ele vai ficar nervoso, isso não tem como. Isso o coraçãozinho vai disparar, a perna vai tremer, pode ser velho, novo, ou mais maduro, ou mais experiente. O emocional da gente, isso daí a gente é ser humano. A gente é ser humano, não tem como fugir disso, que o psicólogo pode até aliviar você um pouco, mas isso daí é de você. E por isso que precisa treinar sério. Às vezes, como não tem ninguém olhando, vocês fazem corretamente tudo certinho. Mas com a galera,
com um monte de gente, 3.000 pessoas, 10.000 pessoas assistindo, aí a gente dá uma tremidinha. Então precisa estar concentrado, focado no que vai fazer e não pensar 2 vezes o que vai fazer. Põe a bola no pênalti e já definir, é uma coisa só. Eu vou bater na direita, então vai bater na direita. Eu vou bater na esquerda, eu vou bater na esquerda. Decidiu, não, eu vou trocar. Decidiu, não muda o lado. Não muda, porque se mudar vai perder. Tá ouvindo, né, gente? Na hora da decisão, na hora do pênalti, decidiu, vai naquele lado e não desiste dele, né? Exatamente. Mete a bomba, né? Tem que... E se tiver inseguro, solta a perna no meio do gol e reza a Deus que o goleiro caia para um lado. Gente, é isso aí. Então fica aí as dicas para quem quer passar numa peneira de futebol. Então, obrigada pelas dicas só. Gente, quem quiser treinar com ele aqui na escolinha também, é só vir aqui, entrar em contato com eles. Eu vou deixar o telefone de contato aqui da Anália Franco, Escolinha do São Paulo. E aí vocês procuram ele, que ele vai dar toda a assistência aí que vocês precisam para de repente virar um jogador profissional. E se esse vídeo bater 5.000 likes, a gente vai voltar com ele aqui para ele dar umas dicas de como ser um jogador profissional. O que fazer para se tornar um jogador profissional de futebol. É isso aí, um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.